Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolho você nesse instante para rezar, para agradecer e para bendizer a Deus, para louvar o seu santo nome. Ele que está tocando em cada um de nós. Bendito seja, bendito louvado seja o nome santo do Senhor. Queremos nesse momento rezar juntos para clamarmos o Espírito Santo sobre cada um de nós. Um espírito de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de discernimento, um espírito de fé. O Espírito Santo, irmãos, que procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo prometido por Deus, derramado sobre cada um de nós em Pentecostes. O Espírito Santo que cobriu Maria no anúncio do anjo Gabriel para a vinda do Salvador. Eu e você precisamos desse Espírito Santo. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 26, dizendo assim: nós não sabemos orar nem pedir como convém, mas o Espírito mesmo vem em socorro da nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis. Pois não sabemos orar nem pedir como convém, mas Ele mesmo perscruta os nossos corações, intercede por nós junto a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Então reze comigo, e nós vamos pedir esse espírito de sabedoria e de entendimento para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família. Então a sua intenção é muito importante para essa nossa oração. Por quem você quer rezar agora, quem você quer colocar nesta oração. Nós estamos pedindo pelo fim desta pandemia, por todos os doentes do corpo, da mente e do espírito, por aqueles que estão internados. Mas também hoje, uma prima minha, a Edna Alves, que está rezando conosco, me lembrou que também nós devemos rezar por aqueles que já passaram pela pandemia, que tiveram a Covid, e que já estão restaurados, famílias inteiras, e que hoje estão libertas, que estão agora rezando conosco, em ação de graças por esta libertação, ou como diz alguns, por esse livramento, por esta proteção que tiveram. Então, em ação de graças, nós queremos colocar também diante de Deus. Rezo pelo meu amigo nesse instante que pediu a minha oração, que pediu que intercedesse por ele e pela sua família, o Nelsinho Devix, aqui de Matinhos. Então rezo por você, Nelson, eu sei que você está aí rezando comigo, que Deus abençoe você. Você que está entrando agora, recebendo, talvez pelo WhatsApp, pelo YouTube, seja bem-vindo. Rezemos juntos para iniciar a nossa oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas grandes nós rezamos assim: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nas contas pequenas nós vamos rezar: vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo,
Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos e irmãs, nós sabemos que Maria, nossa Mãe Santíssima, foi aquela que recebeu o Espírito Santo primeiro do que nós. Por isso nós a chamamos de esposa do Espírito Santo. Então reze comigo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois de desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós sabemos muito bem, irmãos, que uma das promessas de Jesus foi que nós receberíamos o Espírito Santo, pois foi Ele quem disse: não vos deixarei órfãos, que quando eu for, virá sobre vós o Paráclito, o advogado, e ele vos revelará muitas outras coisas, pois ele estará em vós. Portanto, irmãos e irmãs, o Espírito Santo está em cada um de nós. E nós queremos nesse instante clamar a esse Espírito, como rezamos nesse terço, que ele venha sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para te conceder a graça que você precisa. Eu sempre rezo pedindo: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê fortaleza, aumenta a minha fé, revigora as minhas forças. Eu convido você para rezar nesse mesmo sentido. Nós precisamos desse Espírito Santo, que vem como vento impetuoso, como brisa suave, como fogo abrasador, mas ele vem sobre nós. É o sopro, é o vento, é o pneuma, é o Espírito Santo que faz com que agora eu esteja aqui rezando e você esteja rezando comigo, porque ele é o sopro da vida. Deixe o Espírito Santo tocar em você neste instante.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoai a nossa casa, abençoai a nossa família, abençoai nossos entes queridos. Derramai sobre cada um a graça da cura e da libertação, da paz e da proteção, da harmonia. Dai, Senhor, um espírito de discernimento, um espírito de fé, um espírito de coragem, um espírito de mansidão, de paz interior, de paciência, de fortaleza. Olhai por esses irmãos que estão doentes, que estão acamados, hospitalizados, que estão tristes, depressivos, angustiados, preocupados. Trazei a cura, Senhor, a cura física, a cura emocional e espiritual. Olhai, Senhor, para as famílias, os casais, pais e filhos. Que o vosso Espírito nos conduza agora em perfeita harmonia em nossos relacionamentos. E que esse Espírito Santo não permita que nenhum mal nos atinja, que nenhum toque do inimigo chegue perto de nós, porque somos teus, somos ungidos pelo teu Espírito, somos batizados em teu nome, Senhor. Abençoai esta água que estamos te apresentando, fazei dela um remédio de cura e de libertação, para nossa casa, para nossa família, para os nossos entes queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu bebo da minha água e você bebe da sua água. Água benta, águas que curam, águas que libertam, águas que brotam do coração de Jesus. Irmãos e irmãs, fique na paz. Você que rezou comigo até agora, e diga o seu amém.